Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, 27 de outubro de 2025, horário 10 horas 51 minutos. 27 de outubro de 2025, horário 10 horas 51 minutos. Já está definido todo o procedimento global através das chancelarias que determinam e caracterizam os amotinados, espias, sabotadores, países que não se estabelecem a sentença determinada do Supremo Tribunal Mundial, ao qual tem que ser efetivado todo o reset das economias globais, todo o procedimento econômico global passa por auditoria através do reset global. Todos os países no planeta Terra, para que seja estabelecido a contabilidade matemática através da inteligência artificial, contabilidade quântica do processo elaborado para a administração de empresas de capital a serem cerceados para não serem vilipendiados pelos funcionários públicos. As asseguradoras, as empresas acauteladoras de valor, propriedades, bens, vai acautelar o reset mundial da moeda em todo o planeta. Então, cidadão, você terá a certeza de que os recursos em que você paga ou pagou impostos elaborados de uma falha administração pública não cairão mais na mesmice de séculos estabelecidos numa fraude contábil global e que ela foi administrada por grupos financeiros globais. Então, a partir de hoje, 27 de outubro de 2025, estão todos identificados os traficantes, os mentores intelectuais, os clubes de outorgas quinquenais de procedimento administrativo de funcionários públicos
em 196 países ao delipêndio, ao roubo qualificado, ao descaminho de propósitos financeiros, à pleurragia de notícias de efetiva trama de estelionato global foram todas identificadas. Então a ONU, ela não tem mais representatividade, ela não é um gestor, ela perdeu todo o propósito ao qual ela foi elaborada. É um reduto de ladrões, é um reduto de estelionatários, onde o poder do funcionalismo público se estabeleceu para o roubo qualificado, já com provas irrefutáveis, já com toda a membresia global totalmente identificada também por provas irrefutáveis. Um dos diretores da ONU, ele recebia a massa do dinheiro e fazia os pagamentos para os seus associados. Mais de 700 bilhões de dólares. Tudo isto já com provas irrefutáveis. Dia 27 de outubro de 2005, horário 10 horas e 56 minutos. O estelionato político de falsa identidade que ocupa a presidência da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem a sua captura e prisão determinada. Ele não representa o Brasil. Na reunião da Malásia, ele é considerado um plágio, um estelionato político estabelecido por partidos políticos do Brasil com funcionários públicos, onde se encontram todos incriminados com vastas provas irrefutáveis, membros do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, membros da Polícia Federal, membros da Polícia Civil, da Polícia Militar, autarquias, membros da Procuradoria-Geral da República, membros do ministros pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal do Brasil, todos identificados, todos já com a captura determinada em prisões irrefutáveis de serem removidas. A Lei Magnifici, que ela é simplesmente uma lei estabelecida ao mal feito de crimes complexos, conjuntamente com a Lei IEPA, conjuntamente com a Lei RICO, antimáfia, conjuntamente com o artigo 301, 302, 307, vários artigos estabelecidos para a Lei 14.059, que estabelece o FAC, através do Tesouro dos Estados Unidos, do Estado, a defesa de países hostis, de países em confronto com os Estados Unidos da América, a serem todos eles alvos de todas as procedências em leis universais ao combate destes déspotas amotinados, redutos de funcionários públicos engajados em cargos públicos para o delipêndio, para a submissão da população através da escravidão. Tudo isto já identificado, principalmente no Brasil, também na Venezuela, em 17 países, sendo 10 países fronteira seca com o Brasil e 7 países com o Caribe. Estamos todos cientes de que isto não é uma retórica, é uma constatação
Estamos cientes. Isto não é uma denúncia, é um procedimento que todos os dias as polícias locais, civil, militar, a Polícia Federal faz incursões e leva à prisão representantes de funcionários públicos em cargo de governadores, prefeitos, secretários de governo, também juízes, policiais, também ministros do Pleno da Corte e do Supremo Tribunal Federal. Nenhum deles tem a possibilidade de se misturarem ou estabelecer que foram medidas estáveis de Estado, de representatividade de cargo público. Não, eles não são membros de outorga em diploma a conferir os votos, sufrágios que elegeram as suas pessoas para os cargos a ocupar. Eles tiveram as urnas fraudadas através de chips estabelecidos nas caixinhas fabricadas na Venezuela. E com o consentimento, com toda a retórica, com toda a sua delação premiada, Barroso, delação premiada, de vários outros elementos aos quais estão sendo elaborados todo o procedimento legal. Tudo isto com vastas provas. Então, não há mais recurso em quem ocupa cargos. Sim, os recursos estão na tutela e curatela da IA, inteligência artificial, que especifica o manuseio, a adulteração de provas, a constatação de membros do governo, funcionários públicos, cooptados para o roubo qualificado. Tudo filha da puta! Todos assassinos, traidores à pátria, que têm e vão ser levados ao pelotão de fuzilamento. Então, esse filho de uma puta, Lula acredita em solução entre Estados Unidos? A solução é uma só, seu filha da puta. Tu já está preso. Tu não é reconhecido como Luiz Inácio Lula da Silva na Malásia. Tu não entra na fotografia que foi o consentir de querer representar a República Federativa do Brasil, porque ninguém está lhe dando a validade de representação. O senhor é um terrorista, filho de uma puta, conjuntamente contra o filho de uma puta, Alexandre de Moraes, e um monte de filho da puta que ocupam a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, como também o presidente do Senado, Alcolumbre, filho de uma puta, conjuntamente contra o filho de uma puta, Hugo Mota. Todos filhos da puta, conjuntamente com os presidentes dos partidos políticos, todos filhos da puta, que representam, que se venderam por dinheiro. E estão aí achando que existe alguma possibilidade, posto que os democratas, eles acreditam que as possibilidades de haver uma solução no dia seguinte os coloca com sobrevida. Não tem sobrevida. Acabou. Tudo arrestado através da OFAC. Todos aqueles que tiveram capital, que tiveram outorgas em dinheiro processadas para suas funções e não fizeram jus à função, serão imediatamente acautelados e levados ao cárcere.
Isto já está procedendo nos Estados Unidos da América no dia de hoje, 25, 27 de outubro de 2025. Maiores informações entraremos em contato. Luiz Inácio Lula da Silva, ele está temente e ele está entregando todo o aparelho do Supremo Tribunal Federal. E você, Barroso, você, Carmen Lúcia, você, Gilmar Mendes, você, Zanin, você, Fachin, todos vocês já foram entregues pelo Luiz Inácio Lula da Silva e a sua tropa. Todos eles. Ele se encontra cautelado, ele está preso na Malásia. Ele não tem como sair de lá. Ele está à disposição. Será levado num avião da CIA para os Estados Unidos. E lá será reunido com o seu grupo, o Petro da Colômbia, o Maduro da Venezuela e qualquer filho da puta dos 17 países do narcotráfico. Todos já identificados. A forma de sobreviverem é se entregar. Do contrário, estão mortos. Bom dia, mestre. Acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapman. E na sequência, vamos agora assistir às matérias. Aquelas matérias que o juiz Aníbal Chapman repassa, ou melhor, ou passa para o mestre Dil todos os dias. E na sequência, vamos assistir essas matérias de utilidades públicas, nacional e internacional. Hoje, dia 27 de outubro do ano de 2025. A seguir. E atenção, acaba de ser revelado que foi encontrada uma divergência no material genético de um presidente que visitou os Estados Unidos. De qual presidente que nós estamos falando? De qual país? Vem comigo nesse vídeo porque tem um vídeo eu vou te mostrar agora. Vamos destrinchar isso juntos. Salve galera, Deano Nato aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal SM Notícias. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. No vídeo de hoje eu quero trazer um vídeo que está rolando na internet. Eu confesso a você, eu olhei esse vídeo lá, na data estava do início desse mês, né? E eu chamo a sua atenção para quem é que falou. Um médico, tá? Não é qualquer pessoa, foi um médico que, segundo esse médico, tem ligação direta com colegas deles lá na Casa Branca, tá bom? Lá na Casa Branca. E ele sabe de coisas que, sinceramente, hoje eu não teria coragem de estar assim, falando às claras mais. Tá? Já pôde ser falado isso há muito tempo atrás. Hoje, graças a Deus, a gente está tendo essa cautela aqui. No entanto, porém, entretanto, eu vou te mostrar um vídeo e ele joga no ar para que você possa encaixar, para que você possa raciocinar, fazer ligações entre uma coisa e outra aí. Mas eu preciso do seu like. O seu like é assim, imprescindível, tá bom? É imprescindível para que nós possamos entregar. Para que o YouTube fala assim, o YouTube, olha, o seu like é muito show de bola e dá pra gente entregar mais aqui, porque o vídeo está sendo likeado, gostado por muita gente, então a gente vai entregar. É isso que o seu like fala com o YouTube, tá ok? E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber todo o nosso material. Uma coisa que eu quero lembrar que temos coisa nova, temos produto novo aqui. Não sei se vocês lembram que eu falei que eu estava lançando um agente de inteligência artificial que é um terapeuta. Eu, além de jornalista, sou psicoterapeuta clínico, neuropsicanalista, coach, analista comportamental e eu coloquei todo o meu conhecimento nesse número de WhatsApp que está aqui, tá?
Isso mesmo. Se você é uma pessoa que está passando por alguns problemas de depressão, de ansiedade, se você tem alguns problemas emocionais, eu também posso te ajudar por meio de um número de telefone. É um agente de inteligência artificial que você vai conversar como se você estivesse conversando comigo. E além de tudo, ele responde por áudio. Se você mandar um áudio, ele vai te responder, tá ok? Faça a sua pesquisa aqui, dá uma olhadinha aqui, o link também está na descrição e eu tenho certeza que você vai gostar. E você que está passando por algum problema e tem alguém na família que esteja passando por algum problema, envie esse link que está aqui também na descrição para essa pessoa. E olha, é muito show de bola. Ah, e tem uma coisa, no final o próprio agente, o próprio número do WhatsApp que está lá, a inteligência artificial, poderá marcar uma consulta comigo se cada pessoa solicitar. Entendeu o mistério? Pois bem, é isso. É muito show de bola. Parece que você está conversando comigo diretamente. Então escaneia o QR Code aqui, link na descrição. E é claro, para você que também sempre está contribuindo com o nosso canal, se você puder, é claro, você pode contribuir por essa chave Pix que está aparecendo aqui na tela. Aqui, ó, aqui e também aqui, beleza? Com a diferença que aqui as mensagens aparecem ao vivo aqui na hora da nossa live, beleza? Então vamos para o vídeo. Pois bem, pessoal, eu vou colocar um vídeo aqui na tela, né? Eu vou diminuir a minha tela aqui, vamos para a tela do computador. Eu vou colocar um vídeo aqui, que esse vídeo se trata de um médico chamado Carlos Carvalho. Ele tem um cara chamado, um personagem no caso, né? Ele fala que é um personagem chamado Doutor Caboclo. Inclusive já derrubaram a conta dele várias vezes, ele conseguiu recuperar. Será por quê, né? Que esse cara tem conta tão perseguida desse jeito e tal, aquela coisa toda. Beleza, tem um vídeo aqui que foi postado há mais ou menos 10 horas atrás. Eu falei dias no início do vídeo, mas é há 10 horas atrás que ele postou esse vídeo falando sobre o que os americanos fazem com autoridades que vão até os Estados Unidos. Preste bastante atenção, porque é um vídeo muito rápido. E se você precisar, eu posso passar de novo. É um vídeo muito rápido mesmo. E ele deixou no ar. Deixou no ar, não falou nomes. Eu também não vou falar nomes aqui. Até porque eu não sou louco, né? Eu não quero ir para o curso. Mas preste bastante atenção, porque, cara, é isso aí. Esse caboclo aí que tem cara de doido, olha só. Mas não é não. Eu faço leituras comportamentais e esse caboclo aqui de doido ele não tem nada. Escute isso aí. Breaking News, diretamente da Casa Branca. Nossos colegas médicos que dão suporte ao Bob Kennedy. Bob Kennedy, para quem não sabe, é o equivalente ao ministro da Saúde aqui no Brasil, tá? Isso mesmo, é o ministro da Saúde lá, é o secretário de Saúde, não sei o que dos humanos aí e tal, uma coisa assim. Vamos lá. Passaram uma informação muito interessante. Eu não sei a respeito de que país que se trata, mas eles colhem amostras biológicas dos presidentes que lá frequentam e deu divergência de um deles. Eu sou o Dr. Carlos Carvalho, trago dicas de saúde para você todos os dias. Aproveita, curte e compartilha, porque eu interpreto aqui para vocês o Doutor Caboclo, um personagem crítico sobre todas as palhaçadinhas do sistema de saúde e da internet também. Escute. Coordenado pelo FBI, eles colocam sensores nos vasos sanitários, até nos apertos de mão, fios de cabelo dos presidentes, que eles precisam ter informações genéticas. E teve um deles que deu divergência em visitas anteriores aos Estados Unidos. De que país se suspeita que haja essa divergência? E aí, meu povo, de que país você suspeita que há essa divergência? Hã? Escuta mais uma vez esse início aqui para você entender direitinho, tintim por tintim. Breaking News, diretamente da Casa Branca. Nossos colegas médicos que dão suporte ao Bob Kennedy me passaram uma informação muito interessante. Eu não sei a respeito de que país que se trata, mas eles colhem amostras biológicas dos presidentes que lá frequentam e deu divergência de um deles. Beleza? Deu divergência em um deles. Galera, uma coisa interessante a se lembrar aqui, a se perguntar aqui. Qual país que está uma conversa aí de muito tempo já sobre a divergência
divergência sobre se é ou se se é verdadeiro ou se não é, quem é quem. Não precisa nem se colocar nos comentários, não. Só diz aí na sua mente quem é que você acha. E aí? Ele quis dizer o seguinte, que esse tal presidente, que já foi lá outras vezes, tá? Outras vezes, ele dessa vez foi, né? Foi. E automaticamente os sensores, é coisa de louco, né, gente? Mas tudo é possível nos Estados Unidos. Então ele disse que lá os sensores que ficam no banheiro, nos apertos de mão, alguma coisa nesse sentido, colhem de forma ainda irreconhecível, não sei, material genético desses indivíduos. E aí, eles vão fazer o quê? Eles precisam comparar para saber com quem eles estão lidando. Isso é coisa de espionagem, isso é coisa de, sabe, de país de primeiro mundo, porque eles querem defender a sua soberania e defender tudo aquilo que eles precisam defender. Então, eles, segundo esse médico, eles fazem isso. Colhem material genético para saber se está lidando com a pessoa certa. E aí acontece que esse presidente desse determinado país esteve lá uma outra vez, né, uma última vez, e aí os sensores colheram material genético e deu divergência. E aí? O que você me diz em relação a isso? Você acredita que isso poderá vir à tona? Isso aí eu quero que você coloque nos comentários. Você acredita que isso é um assunto que os Estados Unidos vai jogar no ventilador? Esse eu quero ver e vou estar aqui para ver. Bom, pessoal, coloca nos comentários se você acha que isso vai para o ventilador. E eu quero lembrar a você que eu, como terapeuta também que sou, lancei, tá, um número de WhatsApp com uma inteligência artificial que é eu. Você vai estar conversando comigo, é o terapeuta diretamente no seu celular, tá ok? É o Dean Nonato Virtual, onde você vai ter um terapeuta diretamente no seu telefone celular, onde você vai poder se tratar, onde você vai poder ali conversar um pouco. Tem gente que tem depressão, tem solidão, que gosta de ter alguém para conversar. Então você vai estar conversando comigo, com todo o meu conhecimento ali dentro daquele número de WhatsApp, tá ok? QR Code aqui, mas os links estão na descrição. E para o caso que você queira contribuir com o nosso canal, essa aqui é a nossa chave Pix, aqui e aqui também, para o caso que você tenha disponibilidade e possa nos ajudar, tá ok? Bom, o seu like é imprescindível, o seu like é muito importante, ajuda a gente com o seu like aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal ativando o sininho de notificação. A gente se vê no próximo vídeo. Urgente, um atentado a tiros acaba de chocar o país. As primeiras informações confirmam que a vítima não resistiu aos ferimentos. E o caso está mobilizando autoridades e gerando revolta em todo o Brasil. Fica até o fim para entender o que realmente aconteceu. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe para mais pessoas saberem da verdade. Preste bem atenção nas principais informações do dia e me ajude a levar para mais pessoas possíveis. Vocês perceberam o desespero desse governo em fazer dezenas de coletivas de imprensa, de nota oficial, de entrevistas para a imprensa para falar sobre o que aconteceu na reunião com Donald Trump? Ao mesmo tempo, o outro lado, o governo do Donald Trump, não fala nada, nenhuma fala do Marco Rubio, nem do Trump, nem do Bassett, nenhum outros dos membros do governo americano. É como se o governo brasileiro estivesse se esforçando ao máximo para passar uma impressão de que essa reunião foi bem sucedida, mas a verdade é que eles voltaram de lá de mão abanando. Lula, por outro lado, né, tá aqui, ó, gritando aos quatro cantos o quanto ele é um presidente bem-sucedido, um exímio articulador. Só que se você for analisar as falas do Donald Trump, você percebe que realmente a reunião não foi assim muito proveitosa. Tem 3 trechos que eu queria compartilhar com vocês. Vamos ver o primeiro. Fiz questão de dizer para ele aquilo que eu achava e entreguei por escrito. Entreguei por escrito para que as pessoas não se esqueçam. Às vezes as pessoas se esquecem. Então, eu entreguei por escrito aquilo que eu queria falar para ele. Fiz questão de dar uma cópia para ele daquilo que a gente estava reivindicando. Dizendo para ele que era inadmissível a punição de ministro da Suprema Corte por causa da votação que houve no processo do 8 de janeiro.
Bom, já foi o primeiro erro. A sanção Magnitsky não foi por causa da votação do 8 de janeiro. Lula está completamente ignorando do desrespeito à soberania americana por parte do Alexandre de Moraes quando ele vai para cima de empresas em território americano e quando ele pede a prisão de uma cidadã americana. Então, não é só por causa do 8 de janeiro. Do golpe. Fiz questão de dizer para ele que eram infundadas as informações de que os Estados Unidos tinham déficit comercial com o Brasil. Nós provamos que teve um déficit, um superávit de 410 bilhões em 15 anos. O que o Trump quis dizer naquela carta dele é que o Brasil cobra taxas absurdas de produtos americanos, enquanto os Estados Unidos cobram quase 2 ou 3% de qualquer produto que vai do Brasil. Não era questão de ser deficitário ou não, era a questão do valor das taxas. Só o ano passado foram quase 22 bilhões de superávit para os Estados Unidos. E que nós não estamos reclamando. Ao invés da gente reclamar o déficit, a gente precisa aumentar a nossa capacidade produtiva, a nossa qualidade dos produtos e vender mais. É assim que a gente faz negócio. E confesso a vocês que foi surpreendentemente boa a reunião que eu tive com o presidente. Mas não apresentou nenhum resultado. Vamos para o próximo A vídeo. segunda inverdade que ele citou na carta dele, sabe, foi a questão do julgamento do Bolsonaro. Eu disse para ele que o julgamento foi um julgamento muito sério, com provas muito contundentes. 0 provas. Não tinha nem sequer uma prova, mas vamos lá, como se o Donald Trump não soubesse disso. E principalmente o Marco Rubio. Nenhuma prova da oposição, a prova é tudo de relato das pessoas que estão sendo julgadas. Disse para ele a gravidade do que eles tentaram fazer no Brasil. Disse a eles que eles têm um plano para matar a mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. Peraí. Não, primeiro que já encheu o saco essa história do plano para matar. Ninguém acreditou nisso. Mas o que me chamou a atenção foi o Lula chamando o Alexandre de Moraes de presidente. Mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. Presidente Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é o presidente do Brasil agora? E eles foram julgados com direito de defesa que eu não tive quando eu fui processado. Rapaz, você usou mais de 400 pedidos de alegação de recurso, enquanto os advogados do Bolsonaro eram multados por fazer alguma coisa. Seu julgamento levou 3 anos, o do Bolsonaro levou 7 meses. Você tá de brincadeira comigo, cara? É o problema do Lula, ele achar que todo mundo é idiota. E que, portanto, sabe, isso não está em questão, isso não está em discussão. Sabe? E ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. E eu ainda disse para ele, com 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber, sabe, que o Bolsonaro era nada praticamente. Peraí, então por que você está fazendo todo um teatro com a justiça brasileira e o STF para manter o Bolsonaro preso se o Bolsonaro não é nada? Pesquisas mostram que o Bolsonaro ganharia de você nas eleições, mas ele não é nada. Milhões de pessoas vão para as ruas até hoje em defesa dele, mas ele não é nada. Rei morto é rei posto, já tá querendo matar o Bolsonaro? É sério, Lula? Você estava na cadeia por crimes que você cometeu. E olha onde você está agora por ter amigos no STF. Então nem sempre um rei morto é um rei posto. Né? Por exemplo, um ladrão que estava preso pode voltar à presidência. Então tudo pode acontecer. Agora, você está fazendo de tudo para o Bolsonaro ficar preso. O seu governo, junto com o STF, está tentando prender toda a direita no Brasil, como se o Donald Trump e o Marco Rubio não soubessem disso. E agora você quer falar que o Bolsonaro não importa? Cara, porque eu não converso em tom pessoal, eu converso em tom político de interesse do meu país. Não, você conversa parece que tá no boteco tomando cachaça. Convidei ele para ir à COP, outra vez, disse para ele, é importante que você vá para dizer o que você pensa. Se você não acredita nas coisas, vá lá para você poder dizer o que você pensa. Porque não pode a gente fingir que não tem uma situação climática, sabe? E vamos... Bom, agora o último trecho que é esse Nós aqui. não aprofundamos Vamos lá, esse aqui, ó. a discussão sobre a Venezuela. Aqui ele enfiou os pés pelas mãos mesmo. É que toquei no assunto, porque no material que eu entreguei para o presidente Trump, estava colocada a questão da Venezuela, porque eu conheço a situação da Venezuela, eu sei o que está acontecendo na Venezuela, e eu acho que é importante ser resolvido numa mesa de negociação. Você quer resolver numa mesa de negociação você, Trump e um narcoditador condenado nos Estados Unidos, é isso? O que eu disse para o Que deu golpe. E que todo mundo sabe que deu golpe. presidente Trump é que o Brasil tem expertise, porque já fizemos isso uma vez na Venezuela. Sim, vocês têm expertise, inclusive usaram essa expertise para manter a ditadura na Venezuela no poder até hoje. Hoje, a Venezuela só é uma ditadura por conta da sua ajuda.
Eu tinha apenas 15 dias de posse em 2003, quando criamos um grupo de amigos para resolver o problema democrático na Venezuela. Qual o problema democrático? O problema é que não tem democracia na Venezuela? Escolhemos para participar do grupo de amigos o Colin Powell, que era secretário de Estado dos Estados Unidos, e colocamos a Espanha, que era o primeiro país a ter reconhecido o golpista que tomou posse no lugar do Chávez. Eu lembro como hoje o Fidel Castro ficou dizendo: não, mas você está entregando a Venezuela para o imperialismo. Eu falei: meu amigo, é o seguinte, eu estou fazendo uma negociação, eu estou criando um grupo de amigos da democracia da Venezuela, não é um grupo de amigos do Chávez. Lula admite para o Donald Trump, basicamente, que graças a ele a Venezuela se tornou o que é hoje. Lá atrás, quando algo poderia ter sido feito para retirar do poder esses narcotraficantes, não, ele preferiu ficar do lado do narcotráfico, ele preferiu ficar do lado dos terroristas, dos ditadores. E agora ele quer se colocar como mediador, sendo que foi ele que contribuiu para a Venezuela ficar desse jeito. Agora tem um detalhe. Quando ele menciona a Venezuela, Donald Trump e o Marco Rubio também têm em mãos agora documentos que mostram que a Venezuela financiou o PT, inclusive as candidaturas do Lula. Então Lula está só pagando um favor, né? Está devolvendo um favor que foi feito a ele. A verdade é que eles saíram dessas reuniões de mão abanando, não entregaram nada. Na minha opinião, o que o Donald Trump pretende fazer? Donald Trump só vai avançar nas negociações com o Brasil depois que ele tiver deposto o Maduro e mostrado a sua força. Vai dar um susto nessa galera do tráfico aqui da região da América Latina. Daí, depois que ele fizer isso, eu acho que ele vai sentar numa outra posição para negociar com o Lula. Assim, a imprensa quer pintar de todas as formas que é um fracasso, já acabou, o Lula e Donald Trump são amigos. Por favor, gente, não se enganem. Tem 3 patetas da América Latina: Gustavo Petro, Maduro e esse ladrão aqui, que só voltou à presidência por causa dos amigos dele no STF. Não pensem vocês que os Estados Unidos, com o poder de inteligência que eles têm, vão ser enganados por um cachaceiro igual esse, né? Então vamos com calma, tem muita coisa que vai vir por aí. Lula esteve frente a frente com Donald Trump e fez o que sabe fazer de melhor: mentir. Aqui está o chanceler brasileiro que não me deixa mentir. Após a conversa entre Lula e Trump, ele foi até a imprensa e deu um feedback dessa conversa. Veja. E os dois presidentes tiveram uma conversa muito descontraída, muito alegre até. O presidente Trump declarou admirar o perfil da carreira política e do presidente Lula, já tendo sido 2 vezes presidente da República, tendo sido perseguido no Brasil e tendo recuperado e voltado, provado sua inocência e voltado a se apresentar e provado sua inocência? Lula nunca provou sua inocência. Lula não foi inocentado, não. Lula foi condenado em primeiro e em segundo grau. Foi no STF, em uma canetada, em um habeas corpus, que foi declarada a incompetência territorial do seu processo e julgamento, que ele teve seu processo anulado. Eu explico. No campo fático probatório, ou seja, naquele campo de analisar fatos e provas, Lula foi condenado, foi declarado culpado. Lula foi julgado em primeiro grau. Por quê? Ex-presidente, ainda vigorava o entendimento que não tinha prerrogativa de foro. Em primeiro grau é onde se discute fatos e provas. Analisando os fatos e as provas, ele foi condenado. Recorreu para o segundo grau, Tribunal de Apelação, fez o recurso de apelação. É o recurso que se reanalisa fatos e provas, faz uma reanálise da condenação. Em segundo grau, condenado também. O que aconteceu? Dali para cima, você não discute fato e provas mais, ou seja, STJ e STF não discute mais fatos e provas. Está condenado. Dali para cima, você só discute direito. O que aconteceu? A defesa do Lula, então, começa a levar aos tribunais superiores questões processuais e leva até o STF um habeas corpus. Nesse habeas corpus, o ministro Fachin dá uma canetada e diz o seguinte: Lula foi processado e julgado no território incompetente. O processo não poderia ser em Curitiba. O processo do Lula deveria ser no DF, no Distrito Federal. Nulo, anula todo o processo. Foi isso que aconteceu. Então Lula nunca foi declarado inocente. Nunca, por uma análise de fatos e de provas, foi declarado inocente. Não. Na análise de fatos e provas, ele foi culpado em primeiro e em segundo grau.
que é onde se discute provas. No STF, por uma mudança de CEP, numa canetada, o processo dele foi anulado, com a decisão de que o processo fosse reaberto no território competente, Distrito Federal. Mas em razão da idade do Lula, houve prescrição. Então Lula não foi declarado inocente pela justiça, não. Seu processo foi anulado por incompetência territorial, uma matéria de direito, e, em razão da prescrição, não pôde ser novamente processado. Então, esse aqui foi o primeiro ponto da mentira. E não para por aí. A justificativa, isso ficou muito claro naquela carta que o presidente Trump envia ao presidente Lula. Ele começa falando sobre a situação do ex-presidente Bolsonaro para impor essas tarifas para o Brasil. Isso foi discutido? O que ele falou sobre isso exatamente? Não, isso não foi discutido. A questão do Bolsonaro apareceu, inclusive, antes, na entrevista, né, que foi perguntado, mas muito lateralmente. O que o presidente Lula utilizou como exemplo é a injustiça da aplicação da lei Magnitsky em relação a algumas autoridades, como o Supremo Tribunal Federal, o quão injusta é essa medida em relação a esses ministros, porque respeitou-se o devido processo legal e não há nenhuma perseguição de natureza política ou jurídica. Respeitou-se o devido processo legal? É sério. Eu acabei de falar para vocês que o Lula foi processado e julgado onde? Em primeiro grau. Por quê? Porque é ex-presidente. Ou seja, Lula teve direito a recorrer. Lula foi condenado em primeiro grau pelo Sérgio Moro, recorreu, condenado em 3 processos, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, e aí foi pro STJ, foi pro STF e resolveu no STF numa canetada. Já o presidente Bolsonaro deveria ter sido também processado e julgado em primeiro grau. Por que mudaram essa regra ao presidente Bolsonaro? Porque nenhum procurador da República e juiz de primeiro grau iriam denunciar e processar o presidente Bolsonaro. Aí o que aconteceu? Mudaram essa regra no meio do jogo. E aí disseram, ex-presidente agora tem prerrogativa de foro. E levaram o caso do presidente Bolsonaro para o STF. Vejam, isso é devido ao processo legal. Desde 2005, ex-presidente, primeiro grau. E daí tem direito de recursos. Na vez do Bolsonaro, por fato que não constitui crime, sem qualquer prova de crime, né? Já falei muito sobre isso, levam o caso do presidente Bolsonaro para o STF. Ex-presidente, de repente, vai para o STF e começa esse processo no STF. Não bastasse, alteram o regimento interno e mandam esse caso do plenário, que é onde deveria estar, para a primeira turma, e é processado e julgado a toque de caixa em 7 meses sem direito a recurso. E você quer me falar em devido processo legal? Em um caso que é levado para o STF alterando uma regra desde 2005, sendo processado e julgado por juízes parciais, juízes interessados na causa, e você quer falar em devido processo legal? Uma grande farsa anunciada. Mas todo mundo sabe a verdade. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Meu amigo, que papelão que essa mulher passou agora. Uma ícone da esquerda, uma tal influenciadora da esquerda que se autodeclara esquerdogata. Eu, sinceramente, não vi beleza nenhuma nessa mulher, nem por dentro, nem por fora. Bom, uma pessoa muito famosa aí nas bolhas esquerdistas, que é essa daqui, ó, esquerdogata, o nome dela é Alane Bardi Dutra, né? Ela gosta de pagar de milionária, de viajar o mundo inteiro e diz defender a esquerda. Você pode ver aqui ela defendendo o Thiago Santinelli, aquele que quis a morte do Nicolas Ferreira e festejou a morte do Charlie Kirk. Aqui ela inventando mentira de que não tem rombo nas contas públicas. Cara, eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher na minha vida, mas como ela se tornou notícia nos últimos dias, eu vim aqui dar uma olhada no perfil dela. É uma porqueira atrás da outra, um ódio pelo Nicolas Ferreira. Aqui ela tentando fingir que lê livros, mas usando inteligência artificial. É de uma porca. Olha aqui, ela com o Karl Marx. É de uma tristeza. Você vai vendo isso aqui e você fala, meu Deus, cara. Mas tudo bem. O importante não é nem isso aqui, tá? Ó, ela fazendo questão de mostrar as visualizações dela, que nem é muita coisa assim, tá? Em 28 dias. A vida dela é ficar defendendo Lula, né? Aqui, a esquerdogata, tá bom. O que aconteceu? Vamos para a parte interessante. Aconteceu isso aqui, ó. Ela foi presa, parece que estava embriagada, né? Influenciadora foi presa após supostamente cometer injúria racial
contra um policial em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Olha o que essa mulher falou. Porque você é um policialzinho. Você ganha, sei lá, tem licença prêmio? Tem o quê? O que você tem? Vocês acham que você tem cacife pra me mandar pra algum lugar, gente? Sério, de verdade. Olha pra mim, olha pra vocês. Minha sandália vale o carro de vocês. A minha sandália vale o carro de vocês. Isso aí, cara, é o suco da esquerda. Olha, aquela que defende os pobres, né? Faz até a mão na série, presta pra Polícia Federal, ganha R$2.500 de salário e tem a síndrome do pequeno poder. Acho que manda alguma coisa, não sabe nem como usar essa arma. Já foi pra Europa, meu amor? Vou te falar, vai pra Itália pra você ver que são os policiais. Vocês teriam vergonha. Vai pra Londres, já foi pra Londres? Tower Bridge, já foi pra Londres? Nunca, né? Você não tem filho preso. Fascistinha, você voltou. Vocês sabem o quanto eu gosto disso? Pois é, muito. Calma que tem mais um áudio Sabe aqui. como uma militante ser presa? Isso pode fazer deputada federal. Aqui ela admite que para um militante de esquerda ser preso por arruaça, qualquer coisa, isso faz desse militante um deputado federal. E o pior é que ela não está mentindo. Quanto mais podre for o militante da esquerda e piores os crimes que eles cometerem, mais votos eles têm. Sabem disso, né? O que nasceu? Inocentino, né? E agora eu acho que você é Deus. O que a senhora acabou de falar? Que uma pessoa negra não pode abordar outra pessoa da pele negra. Falei que não deveria. Não, a senhora falou que um preto tá Falei fazendo que outro não preto. deveria. Quantos seguidores você tem? Tem 1 milhão? Não tenho seguidor nenhum. Então vamos lá. Tem 1 milhão de seguidores. Eu vou ser deputada federal. Sabe quanto você vai poder me prender de novo? Nunca. Sabe por quê? Porque você é um policialzinho. Você ganha, sei lá, minha sandália vale o carro de vocês. Cara, olha a porcaria. Bom, agora, Porque você é um policialzinho. dizendo ela é milionária, né? É muito. Mas você sabe que esses dias eu tenho pensado, puta merda, você largou a escola, um concurso público, foi se aventurar na internet. E assim, gente, minha vida é uma loucura, assim, porque eu adoro irritar hate, né? Quando eu desço de jatinho, que eu tô de carona. Mas a grande verdade disso aqui é que é um trabalho muito sofrido, porque a gente não tem como pagar as contas. É real, isso não é mentira. Eu vivo única e exclusivamente das campanhas que eu faço, das paradas que eu faço, e assim... Então você tá admitindo que você faz esse conteúdo para ganhar dinheiro e pedir dinheiro nas redes sociais? E aí você percebeu que como a esquerda é um bando de idiota, imbecil, retardado, então é um jeito fácil de ganhar dinheiro, né? Pegar o capim do jumento. Cara, olha só, e o pior, a parte triste, isso aqui tá aqui, ó. A parte que eu fiquei triste. Aparentemente ela é uma mãe, cara. É isso mesmo? Ela é uma mãe. Como é que pode, bicho? Como é que pode alguém chegar num buraco desse jeito? A Esquerdogata, tá? Só pra você quiser conhecer o perfil dela, vai lá, é interessante. Esquerdogata. Fica tranquilo. Tirou os aqui ninguém vai te comentários. Agora que eu vi ela tirou os comentários da última postagem dela. Apanhou muito, né? Apanhou muito, né? Esquerdo o quê que você é? Esquerdogata? Esquerdofeia? Tá aí, esquerdo... Meu Deus do céu. Gente do céu. Você já agradeceu a Deus hoje por não ser um esquerdista? Porque todo dia você tem que acordar e é obrigado a Deus por não ser um esquerdista. Abraço. Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace. Forever, forever, forever. Ele falou algo que a gente tem falado sempre aqui no Conversa Timeline, no Boletim da Noite, que é, nós adoraríamos que os Estados Unidos expandissem essa guerra contra o tráfico de drogas que o país tem empreendido ali no Mar do Caribe, no sul do Mar do Caribe e agora também no Pacífico, ali perto da Colômbia. A gente adoraria que viesse aqui para o Atlântico e que os Estados Unidos pudessem apoiar o Brasil na guerra contra as facções criminosas, PCC e CV, especialmente, né? Mas aí vem o Lula dizer que não pode, porque é uma questão de soberania, vem o sobrinho da Dilma dizer que é uma questão de soberania do tráfico, soberania dos bandidos, né? Então o Flávio Bolsonaro fez uma postagem sobre isso. Só que a gente sabe muito bem que o governo americano propôs ao Brasil do PT, que reconhecessem o PCC e o CV como grupos terroristas, para que esse ataque pudesse ser implementado também no Brasil. Mas o PT, obviamente, né, muito preocupado com os traficantes, né, como disse o Gustavo Petro da Colômbia, trabalhadores, tadinhos, né, tão pobrinhos, e aí eles tiveram que partir para isso, né? Que coisa. Então, negaram,
Paraguai e Argentina propuseram ao Brasil também, na região da Tríplice Fronteira, reconhecer os grupos criminosos como grupos terroristas. O Brasil do PT, mais uma vez, negou. Então, o Flávio Bolsonaro fez essa postagem e criou, para usar uma expressão que eu falei ontem, um quiprocó, né? A turma está horrorizada. Ai, que absurdo, os Estados Unidos atacando os nossos traficantes, os nossos bandidos. Não pode, não pode, não pode. E agora o Flávio Bolsonaro fez uma outra postagem em que ele colocou ali as 3 facções que ele considera as mais perigosas do Brasil, né? O PCC com Marcola, Comando Vermelho com Fernandinho Beiramar, botou lá uma foto dos dois e uma foto do Lula. A facção PT. A facção PT é muito perigosa, né? Gente, olhem as declarações recentes do Lula, olhem as declarações recentes do Gustavo Petro. Vocês conseguem dizer que eles realmente são contra o tráfico de drogas? Não tem como. Não tem. É impossível. Impossível. Tem os exercícios militares dos Estados Unidos também, né? Esse vai ser bonito. Domingo. Ah, vai ser domingo? Domingo com Trinidad e Tobago. Veio mais navio. Pô, já vou preparar minha cadeirinha de praia, vou querer botar aquela cervejinha, redneck total, botar um fuzil do meu lado e ficar assistindo isso na TV. Ó, é domingo. Videogame, né? Exercícios militares. Acertar o barco do traficante. Pá. A presidente a gente pode fazer Tobago é meio Trump. A gente pode fazer um churrasco e colocar assim, quantos barcos vocês acham que serão derrubados? Aí faz a bota a contagem, né? Bota a contagem. Assim. Já ao vivo. Ó, a gente faz como se fosse um futebol americano. Trouxeram mais navios de guerra. Bota o touchdown ainda. Trouxeram fuzileiros navais, a turma da 22ª Unidade Expedicionária dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, treinamento em conjunto com as forças de Trinidad e Tobago, que tem uma presidente que é mais ou menos no estilo. Eu não vou falar o que eu acho que vai acontecer, porque não é nada democrático. Ah, e teve outra, ontem, tá? Ontem. Outro bombardeiro, dessa vez um B-1B, sobrevoou também o Mar do Caribe, bem perto da costa da Venezuela. Eu tô na dúvida agora, quantas embarcações de guerra estão no Mar do Caribe neste momento? O Alan mostrou ontem, não foi ontem, anteontem, né? A gente colocou. Quantas? Bucadão. Cara. Um bucadão. Eu não tenho um número, né, ainda. Não tem um número. Nós mostramos o relatório que foi divulgado, né? Mas esse aí já é outro que chegou. Chegou outro navio. Esse já é outro. Navio com mais fuzileiros navais. Irmão, não vou dizer o que eu penso sobre isso, não. Vamos ver o que vai acontecer. Na minha cabeça já vem o dedilhadinho assim do Creedence Clearwater Revival, sabe? Mas vocês viram o vídeo do... Vamos pegar. Please! Please! Esse aqui. Peace forever! No Crazy War. No Crazy War. No Crazy War. A gente podia botar um vídeo novo, porque esse vídeo é muito bom. Deixa eu pegar. Eu mandei um outro feito em IA também, deixa baixar lá, que aí a gente cuidado, coloca. Se a Ana estiver tomando café, ela vai cuspir o café de novo, coitada. Ontem a Ana, tadinha, Ana Paula. Não, é muito cedo ainda lá, ela tá 5 horas, né? 5 horas da manhã. Mas tu não viu que ela às vezes tenta acompanhar às 5 horas da manhã? Agora acho que são 6, né, lá. Eu mandei um que eu preciso explicar porque ele tá em espanhol antes da gente No mudar, Crazy War. que é o Nicolás Maduro vendo as forças americanas se aproximando da Venezuela, e aí ele pede ajuda ao Gustavo Petro da Colômbia. Aí o Gustavo Petro tá numa praia, aí ele pega um megafone, militares, o que ele fez em Nova York lá durante a Assembleia Geral da ONU, militares americanos não aceitam as ordens do Trump. Aí o Maduro sente que não vai rolar, aí ele aciona o Pedro Sánchez, que é o primeiro-ministro da Espanha, que é um socialista de carteirinha, e o Pedro Sánchez arma pro Maduro. Vamos ver o vídeo, tá bem feitinho pra caramba. Esto sí que está feo, feo. Tengo que encontrar a dónde irme a refugiar, pero ya mismito. Petro, parcero, es Maduro. Los barcos yanquis están cada vez más cerca. No sé dónde esconderme, todo el mundo me da la espalda. Madurín, no te preocupes, parce. Ya verás cómo yo hablo ahora mismo con esos barcos y no se atreven a atacar. Déjamelos a mí. Le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos que desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Pedro, hermano, estoy en peligro. La flota yanqui está ahí mismito. Necesito tu ayuda. Ya no sé qué decirle a Trump para salir de este lío. Oye, Madurete, no te preocupes, tío, que ya hablé con Raúl Castro. Yo les acabo de perdonar unos cuantos millones de deuda con España, así que me deben un gran favor. Prepara todo que mañana te mando mi avión Falcon para que te lleve para Cuba. Para eso estamos los amigos. ¡Hostia!
Qué alivio, pues. Al fin estoy a salvo. Ya falta poco para llegar a Cuba. Amigo Trump, como te prometí, te estoy mandando a Maduro para Guantánamo en mi avión personal. Así que por favor no me saques de la OTAN. Y buenos, esos 50 milloncetes de recompensa no me vendrían mal. Muy bien. Así me gusta, Pedrito. Que te portes bien y por una vez cumplas tu palabra. Ya hablaremos. Presidente Maduro, le habla el capitán. En breves momentos aterrizaremos en la base de Guantánamo. Bienvenido a su nueva casa. No. Quem fez isso, cara? Ficou bem feito pra caramba. Eu não sei quem foi. Eu queria dar crédito, mas alguém de língua espanhola. Cara, as IAs estão que estão, né, cara? Cada vez melhores, cara. Daqui a pouco cada vai ter vez um filme melhores. inteiro, cara. Olha aí. No crazy war. Aí, dá o play aí, que tem legenda. Not war. Just peace. Forever. Peace forever. Zoeira, cara. No crazy war. No a la guerra loca. No crazy war. No crazy cigar? Parecia no crazy cigar. No crazy war. Victory forever defeats. Victory forever defeats. Esto se llama lenguaje tarzaneado. Si se traduce al español tipo Tarzán sería no guerra, no querer guerra, no a la guerra de los locos, no a la locura, a la guerra. Esa sería la traducción, ¿verdad? Sí paz por siempre. Victoria por siempre de paz. Que loucura, cara. Parece episódio de Chaves, cara. As suas definições de cu na mão foram atualizadas. É isso. Quem tem UC tem medo. Não, e o melhor de tudo tem medo. É que ontem a China cortou relação de compra de petróleo russo, cara. Cortou. Não vai mais comprar petróleo russo, a China. Aí você pensa, a Venezuela, ela leva muita coisa da Rússia, né? Se a China abandonou a Rússia de verdade, cara, acabou pra Venezuela. Não tem como. Não tem como. A gente pode tá muito perto de ver a queda do Maduro. Muito perto mesmo. Vamos ver como é que as coisas vão se desenvolver, mas eu acho que a gente vai ter boas surpresas logo, né? Capaz até da gente ter que fazer uma transmissão extraordinária aí da timeline para poder anunciar. Já pensou se fosse esse final de semana? Seria bom, hein? Rapaz, ia ser lindo, hein? Seria bom. No churrasco. Churrascão. No churrasco. O Cristiano Rocha que pegou a inspiração no Maduro, botou aqui, crazy algoritmo. Peace forever. No crazy war, no crazy algorithm. No crazy algorithm. No crazy algorithm. Ai. Eu vou te falar, é isso, nossa gente. vida é cheia de dificuldades, mas o Maduro e a Dilma, né, cara, eu vou te falar. Páreo duro, né? Pô, o cara conversava com o passarinho achando que tava falando com o Hugo Chaves, né, filho? O cara é muito doidão, cara. Isso é muito louco, né? É muito doido. Era bom resgatar essa matéria. O Você pessoal sabe poder entender do que você tá falando. Você sabe o que o Hugo Chaves fazia? Pode contar? Pode. Ele pegava um leão num ritual lá na sede do governo venezuelano. Eu não sei se falar isso aqui vai. Pode falar. Fala. Cortava. O leão, né? Cortava a cabeça e se banhava com sangue. Caraca, que louco. É fato isso? Fato, tá num livro. Foi uma fonte nossa, quase que eu entreguei agora aqui. Cuidado. Uma fonte nossa da Venezuela, que é ligada à autoridade que... Aí. Maduro diz que Chaves apareceu em forma de passarinho pequeno e o abençoou. E nos contou em primeira mão, né? Sim. Uma fonte ligada mesmo às autoridades venezuelanas. Tá todo mundo doido. Oba. Todo mundo doido. Aí eu sou obrigado a ouvir, você é fanático pelo Bolsonaro. Vou te falar, né, mano? Dá vontade de dar um tapa na cara do sujeito, né, cara? Você vira e fala, pô, o cara é honesto, o cara tá sofrendo, tomou uma facada. O outro tá conversando com um passarinho, brother. E o fanático sou eu.
Ele não tá só vendendo as drogas, pelo jeito. Vocês entendem que mandar... Ele tá fazendo uso também. Controle de qualidade. Controle de qualidade. Vocês entendem que mandar um cara desse tomar no cu pouco? Rapaz. Influenciador que publicava fofocas e críticas a políticos é assassinado com 17 tiros no Ceará. Vítima era conhecida nas redes sociais por conteúdos de fofoca e críticas a políticos, empresários e outras personalidades. O caso é investigado pela Delegacia Regional de Brejo Santo. O influenciador Jefferson William dos Santos, que se apresentava nas redes sociais como Rei do Fuá, foi morto com ao menos 17 tiros em frente à residência em que morava, no bairro Sol Nascente, na cidade de Brejo Santo, no interior do Ceará, na noite deste domingo, dia 26. O caso é investigado pela Delegacia Regional de Brejo Santo. Segundo testemunhas, o influenciador chegava em casa de carro na rua Artides Nezinho quando foi atacado por um criminoso em uma moto, que atirou no vidro do motorista. Ele ainda tentou sair pela porta do passageiro para fugir, mas foi atingido por outros disparos e morreu no local. O influenciador era considerado uma pessoa polêmica na região. O perfil de Jefferson no Instagram tem 16 mil seguidores. Dele, o influenciador costumava fazer postagens de fofocas e críticas a políticos, empresários e outras personalidades de Brejo Santo e municípios vizinhos. A Secretaria da Segurança informou que Jefferson William possuía antecedentes criminais, tendo 6 registros por difamação, além de ameaça, injúria e calúnia. Ele era réu na justiça por difamação. Em janeiro deste ano, o influenciador denunciou em seu perfil que havia sofrido um atentado com 30 tiros disparados contra a casa e o carro dele. Na ocasião, ele chegou a postar imagens do veículo atingido pelos tiros. Mas o que o Trump está disposto a fazer é impedir mais uma Venezuela no continente, que seria o Brasil, e acabar, e acabar com a Venezuela existente. Então ele está disposto a fazer isso, usando a força militar, ataques cirúrgicos da CIA, se for preciso, né? Eu acho que ele botou na cabeça que os dias do Maduro estão contados. Quando você junta tudo, diz, opa, peraí, tem alguma coisa aí que está sendo negociada que a gente provavelmente não sabe, mas e aí agregamos de novo. Será que algum desses que já vê que está fechando o tempo não vai querer negociar? Porque 50 milhões de dólares da recompensa que ainda está vigente pela cabeça do Maduro. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Lula diz que o Brasil está disposto a ajudar na crise entre Estados Unidos e Venezuela. O presidente afirmou que o tema foi mencionado em conversa com Trump. Lula disse nesta segunda-feira que o Brasil está disposto a contribuir para uma solução pacífica na crise da Venezuela e defendeu que o problema deve ser resolvido na mesa de negociação e não na base da bala. Lula disse que o tema foi mencionado durante a conversa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Malásia. Abre aspas. Eu que entrei no assunto, porque no material que entreguei a ele estava colocada a questão da Venezuela. Conheço a situação e acho que é importante ser resolvida na mesa de negociação. Fecha aspas. Afirmou Lula em entrevista coletiva na capital da Malásia. Os Estados Unidos vêm realizando ataques a embarcações que estariam a serviço do narcotráfico e posicionaram embarcações militares no Mar do Caribe, o que despertou a preocupação de Lula. Lula reforçou a Trump que o Brasil tem experiência na mediação de crises políticas e citou o Grupo de Amigos da Venezuela, criado em 2003, como exemplo de diálogo bem-sucedido. Abre aspas.
O Brasil já ajudou uma vez a fortalecer a democracia venezuelana. Acho que é possível encontrar uma solução, se houver disposição de negociação. Fecha aspas, afirmou Lula. O que Lula ajudou foi a fortalecer a ditadura na Venezuela, isso sim. O único problema do plano de Lula é que Donald Trump não negocia com o narcoterrorista. A única condição que deve ser aceita por ele é a rendição de Maduro e o fim do narcotráfico na América Latina. É isso, vamos nos aprofundar um pouquinho no amor que o Lula sente por ditadores. Daqui a pouquinho a gente vai falar do amor que o Lula sente por traficantes, né, por narcotraficantes. Na conversa de hoje, como disse o Consta, o Lula se ofereceu para atuar como interlocutor na crise entre Estados Unidos e Venezuela. Nas últimas semanas, o governo Trump tem enviado forças navais, aéreas e terrestres para o Caribe, né, e na sexta-feira agora anunciou o envio do maior porta-aviões da sua frota, esse que está aí na tela, o Gerald Ford, USS Gerald Ford, um porta-aviões enorme, né, e é mais um reforço nessa campanha antidrogas. Na quinta-feira, um bombardeiro americano B-1B sobrevoou o Mar do Caribe, perto da Venezuela, segundo dados de rastreamento de voos. Os Estados Unidos, no total, já mobilizaram 7 navios de guerra no Caribe e 1 no Golfo do México, e reivindicaram 9 ataques nas últimas semanas, que resultaram em pelo menos 37 mortes de traficantes de drogas. E o Nicolás Maduro, ditador venezuelano, claro, está desesperado, e ele pediu que os Estados Unidos evitem conflitos armados. Num inglês sofrível, o Maduro disse "No crazy war, please", ou "sem guerra louca, por favor". Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace, forever, forever, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. No crazy war, no crazy war. Please, please, please. Yes, peace. Peace forever. Peace forever. Victory forever defeats. Victory forever defeats. Esto se llama lenguaje tarzaneado. Si se traduce al español tipo Tarzán sería no guerra, no guerra, no querer guerra, no a la guerra de los locos. No a la locura, a la guerra. Esa sería la traducción, ¿verdad? Sí, paz, sí, paz, sí, paz por siempre. Vitória por sempre de paz. Costa, na verdade, isso se traduz assim: quem tem uke tem medo. Ele tá louquinho, né? Tá na iminência de cair esse regime de podre, de Maduro. Ele tá louquinho, louquinho. Bom, Lacombe, tem uma coluna muito interessante que foi publicada no Wall Street Journal esses dias. Eu mandei aí, não sei se deu tempo do Franco separar já, da doutrina Monroe do Trump, né? Fazendo uma analogia à doutrina Monroe, que era não tocar na América Latina na época do William Monroe, né? E o Trump está com a postura ao contrário. Ele quer dominar as Américas. Ele entendeu que se você deixar a América em paz, a China transforma a América em seu quintal, né? Então, o próprio Maduro andou se gabando aí, não sei qual é o grau de verdade disso, dizendo que tem 5.000 mísseis russos prontos para disparar, né? Ele fala ao mesmo tempo que não quer guerra, mas diz que está preparado. E o Trump, por sua vez, ele está agindo. Ele não está com retórica, ele está com a CIA, ele está com o maior porta-aviões do país, ele está se movendo na região, porque ele não está afim de permitir que esses narco-estados fiquem livres para mandar drogas, fentanil e ceifar a vida de centenas de milhares de americanos. Então já destruiu mais de 10 barcos, né, que claramente dá para ver que estão carregando drogas, uns barris azuis que não são pescado, né? E essa doutrina veio para ficar. Essa doutrina tem a ver exatamente com
a guerra de tabuleiros com a China. Por isso, ele pode estar disposto a fazer algumas concessões tarifárias ao Brasil, sim, né? Porque ele quer afastar o Brasil da China. O próprio Marco Rubio teria dito coisas nesse sentido, né? Falando, vocês estão melhores perto dos Estados Unidos do que da China, né? Tem um outro texto interessante, esse eu não mandei, Franco, então esquece, não dá tempo, mas é um texto mostrando por que o Brasil, está na Gazeta do Povo, tá? Por que o Brasil não pode substituir a China como parceiro comercial dos Estados Unidos. A China está muito mais high-tech, tem produtos muito mais semi-acabados. O Brasil ainda está exportando commodities, basicamente. Além do tamanho, né? A China exporta só de produtos tecnológicos 300 e poucos bilhões, só isso já é mais do que o Brasil exporta no total, né? Então não dá para competir realmente Brasil como substituto da China. Isso é algo importante para ser mantido em mente aqui nesse tabuleiro geopolítico. Mas o que o Trump está disposto a fazer é impedir mais uma Venezuela no continente, que seria o Brasil, e acabar, tá aí, e acabar com a Venezuela existente. Então ele está disposto a fazer isso, usando a força militar, ataques cirúrgicos da CIA, se for preciso, né? Eu acho que ele botou na cabeça que os dias do Maduro estão contados. E acho que ele está falando muito a sério quando ele fala algo dessa natureza, né? Então, vamos aguardar qual a próxima jogada. Eu acho que o Maduro está losing it, como a gente diz, está surtadinho, porque acho que ele entendeu que a coisa é para valer dessa vez. Eu acho que fica muito claro, né, que vem uma sequência. Então, parece muito claro que o Maduro é o primeiro alvo, né, o Gustavo Petro da Colômbia é o segundo, e o Lula está trabalhando incansavelmente para ser o terceiro, de alguma forma, porque fora hoje não ter sido humilhado, ele, né, deu chance aí para que o Trump ficasse realmente irritado com ele. E a gente sabe da ligação de todos esses, né, chefes de Estado e governo, mas no caso do Hugo Chávez, um ditador, né, com o dinheiro podre, com o dinheiro do tráfico de drogas. A gente teve agora, essa semana, o ex-secretário assistente para o financiamento do terrorismo do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o Marshall Billingsley. Ele acusou a ditadura venezuelana de utilizar dinheiro sujo e corrupto para financiar campanhas políticas de esquerda na América Latina. Em audiência do Comitê do Senado sobre o Controle Internacional de Narcóticos, o Billingsley citou o financiamento da campanha do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e afirmou que o regime chavista canalizou recursos ilícitos pro Brasil e pro México. Key point here, when you look at the regime that has fostered the socialist plague that has spread across Latin America, it's the Venezuelans. It's corrupt, dirty Venezuelan money that underwrote the Petro campaign. They funneled money into Mexico. They funneled money into Brazil. Once we have democracy restored in Venezuela, all of that subversion money that has been underwriting the socialist campaigns around the region dries up. So does the oil revenues to the Cuban regime, all of the support to the Nicaraguans. We forget about what Ortega is doing to the Nicaraguan people. It's a travesty. E esse é mais um relato parecido com o feito pelo Hugo Carvajal, né, que vai ter a sentença divulgada. Ele foi extraditado para os Estados Unidos, vai ter a sentença divulgada no dia 19 de novembro, está todo mundo na expectativa. O Carvajal, que era o chefe da inteligência militar da Venezuela, ex-general chavista, né? E o El Pollo, o Hugo Carvajal, é delator, e ele já expôs as alianças entre o socialismo latino-americano e o crime internacional, Ana. Então, está tudo ligado, né? Não tem como separar Petro de Lula, de Maduro, e traficantes de drogas, e contrabandistas de armas, e terroristas. Eles estão todos misturados. Sim, e lembrando que no passado o próprio Palocci disse na delação dele sobre essa relação nada republicana com dinheiro do narcotráfico, envolvendo até Gaddafi,
Venezuela, enfim, todo esse dinheiro sujo. Há umas 2, 3 semanas, a vencedora do Nobel da Paz, a Maria Corina Machado, eu acho que eu cheguei a comentar aqui no 4x4, porque foi uma entrevista que ela deu num domingo de manhã para a Fox News, e estava sendo entrevistada por causa do prêmio, e no final, bem no finalzinho ali da entrevista, a jornalista perguntou: Maria Corina, nós acabamos de receber uma notícia aqui, gostaríamos que você confirmasse ou negasse se você sabe alguma coisa. A notícia é de que a embaixada russa recebeu ordens de tirar todo o seu pessoal da Venezuela. Você sabe disso? E ela respondeu que era verdadeira informação, que ela também tinha essa informação, que os russos estavam sendo evacuados da Venezuela, e hoje a gente sabe que não tem mais nenhum russo lá. E aí você começa a ver essa movimentação. Os russos tiram os russos da Venezuela. O USS Gerald R. Ford começa a se movimentar para o Mar do Caribe. Tem o Billings-Lee agora, como nós mostramos no Senado. O Carvajal, que seria, na verdade, a sentença dele seria agora dia 29 desse mês, e eles adiaram para o dia 19 de novembro, porque provavelmente ele está abrindo a boca, e abrindo a boca de uma maneira enfática, com bastante provas e informações. Então, Lacombe, eu acho que teremos semanas interessantes pela frente. Eu não acredito assim em invasão, não sei, eu acho que isso tudo é um tabuleiro complexo, mas o USS Gerald Ford, ele também foi movimentado, designado ali para o Caribe Oriental, quando estávamos assistindo o auge da guerra entre Hamas e Israel. E aí aquilo ali já foi o fato da presença do Gerald Ford estar ali significou o suficiente até para que os acordos dessem sequência. Eu acho que teremos semanas bem interessantes, e aí a gente precisa ver o que o Lula vai falar, porque você deixa a reunião com o Marco Rubio, com o chanceler Mauro Vieira, dizendo: não, foi uma reunião maravilhosa, vamos para a próxima reunião. Mas o que o Lula pode falar até a próxima reunião? Esse é um problema para o próprio chanceler Mauro Vieira. Talvez não haja mesmo uma guerra. A gente precisa lembrar que tem várias forças militares americanas ali no Mar do Caribe, em Trinidad e Tobago, em Porto Rico. Entre essas forças tem lá um grupamento, forças especiais, que foram responsáveis por eliminar o Osama Bin Laden no Paquistão em 2011. Então, talvez não seja necessária uma guerra, vamos acompanhar. Segre, a gente tem uma América Latina, infelizmente, ainda com gente como Petro, com Maduro, com Lula. A gente não consegue separar essa turma toda de crimes, né? Esse dinheiro todo do tráfico que meio que financia tudo, a PDVSA, a estatal petrolífera da Venezuela, enquanto tinha dinheiro, também distribuiu, a gente sabe de tudo isso. E é uma situação... Eu fico muito feliz, porque a minha preocupação quando o Trump foi eleito para o segundo mandato é que no primeiro ele não deu assim tanta atenção para a América Latina. Mas agora, né, como a gente já comentou aqui no programa, ele está realmente olhando para a América Latina e entendendo que precisa tomar alguma atitude. E não só isso, Lacombe, quando você vê uma Bolívia já desterrando a esquerda nas últimas eleições, domingo passado. Aí nós somamos o apoio do Tesouro americano para o Milei, que está agora, estamos aguardando já os resultados oficiais em minutos. E em relação a Maduro e a Venezuela, eu juntei duas análises que me parecem interessantes trazer para mais ingredientes ao nosso bolo. A primeira foi que Miami Herald publicou uma matéria em que Delcy Rodrigues, a vice-presidente executiva, cujo irmão é o presidente da Assembleia Legislativa, do Congresso, ou seja, fica tudo na família, tinha feito uma proposta para o governo americano que foi denegada em abril primeiro,
mencionando que estariam de acordo com um governo de transição, mantendo a Maduro no território venezuelano. Em setembro, segundo essa mesma matéria, já foi feita uma proposta em que Maduro teria um exílio em Turquia ou em Catar e que a transição seria por parte dela, Delcy Rodríguez, vice-presidente executiva, e um outro Rodríguez, que está em Espanha e que foi um exiliado por criticar o governo Maduro. E quando a gente junta isso, eu, pessoalmente, para o Faroeste Brasileira, entrevistei a Maria Corina Machado. E ela falou, há pouco tempo atrás, não mais de um mês, que elas estavam de acordo, que eles estavam conversando com o governo americano e que estavam de acordo em fazer esse governo de transição. Quando você junta tudo, diz, opa, peraí, tem alguma coisa aí que está sendo negociada que a gente provavelmente não sabe, mas e aí agregamos de novo. Será que algum desses que já vê que está fechando o tempo não vai querer negociar? Porque 50 milhões de dólares da recompensa que ainda está vigente pela cabeça do Maduro não é um valor menor para um venezuelano que está querendo ir embora. E el pollo significa o frango, na tradução de castelhano. Seria Hugo e o Frango Carvajal, que era precisamente o chefe da inteligência, e que com certeza tem muita coisa para falar. Vamos aproveitar então o Gustavo Segré, daqui a pouco alguns números da eleição legislativa